Ana. Olá, pessoal. Oi, Clérison. Tá conseguindo Olá, me ouvir? estou conseguindo te ouvir. Acho que não entrou foi o meu aqui. Você está vendo minha imagem? Tô vendo sim. Tô O vendo a meu sua aqui tá imagem. Consigo te bugado ouvir mesmo. bem também. Ah, massa. Show. E Beleza? aí, tudo bem com você? Beleza, então. Tudo ótimo. Tô nervoso? Tô. É muito mais fácil dar aula, enfrentar uma sala com 40 meninos do que uma câmera na sua frente. Eu estou vivendo essa experiência aqui agora como igreja, né? Muita novidade pra gente isso também. Uma coisa é a gente pegar uma mensagem pregada e botar no YouTube. Outra coisa é você estar transmitindo na Sim. hora, o que falou, falou, já era, não tem como voltar. Essa experiência aqui de Tô- ter interação, né? É a minha primeira Aham. experiência de ser diálogo. Eu também. Primeira vez que eu faço isso. Rafael falou que ele tá nervoso também. É. Então, pessoal, boa tarde a todos, né? Sejam todos bem-vindos. Esse é o segundo papo de escola que a gente está fazendo. Na semana passada, na quarta-feira, a professora Franciele e a professora Rosana também fizeram, né? Foi o nosso primeiro. E a ideia é que todas as quartas, sempre nesse horário de 4 horas da tarde, que a gente tenha esse bate-papo, que vá a cada semana novas pessoas, né? Estando aqui para conversar com a galera, e a ideia é a gente fazer um diálogo mesmo. Então, quem está acompanhando pode fazer suas perguntas, manda aí, a gente vai trocando ideias, vai conversando e interagindo na medida que o papo for rolando. Então, em nome da escola, eu queria agradecer muito a presença do Clériston, dizer que é um prazer muito grande ter você aqui participando desse momento com a gente, né? Que a escola valoriza muito a sua colaboração, é um parceiro nosso, né? Várias vezes a gente troca umas figuras ali e pede socorro, e que para a gente é muito importante que você esteja aqui. A alegria e a honra é toda minha, né? Uma alegria de estar aqui conversando com a sua pessoa, que é alguém que eu respeito muito, que eu admiro muito, né? A gente trabalhou aí durante um bom tempo. E para mim é sempre um prazer estar servindo a escola. Estamos aqui sempre para o que der e vier. Quando puder aglomerar de novo, vamos aglomerar todo mundo aqui dentro, a formatura, que Por não demore favor, muito. é isso aí. Então, ó, o objetivo, né, da live de hoje, fazendo a nossa apresentação para quem não me conhece, eu sou o professor Paulo Ricardo, sou professor de biologia do turno vespertino, trabalho na escola desde 2014. E a ideia da live de hoje é a gente bater um papo sobre ciência e fé. Parece que para algumas pessoas isso pode ser uma coisa que não conversa, né? Que são polos opostos de uma realidade. E a ideia é a gente debater sobre isso. Será que é isso mesmo? Será que esses dois assuntos não podem estar na mesa para debate? E por isso a gente convidou o querido pastor Clériton para bater esse papo com a gente. Vamos lá. A gente bem que pensou assim, né? O que a gente pode falar? Como a gente vai trazer essa conversa para a galera, né? Para o público todo. E a gente decidiu começar pelo início. E então, ajuda aí, Clériston. Qual que é a origem? Da onde vem? Como é que surge a religião? A fé, né? Beleza. Me apresentando também, né? Caso alguém não me conheça, a gente tem bastante gente aí que não é da minha época. Eu fui professor de língua portuguesa no Colégio Peixoto, daí vem o nosso relacionamento, não é, de longa data, desde o primeiro ano da escola aqui do bairro. E de uns anos para cá eu precisei sair, eu era professor efetivo, mas como eu também sou pastor aqui da Primeira Igreja Batista em Nova Almeida, não estava dando conta, né, de conciliar as duas coisas e tive que fazer uma escolha. Eu estou aqui na igreja, mas eu continuo amando aí a escola, a educação, né, de uma maneira geral. Mas respondendo aí a sua pergunta, né, a religião ou as religiões são uma coisa muito antiga na história da humanidade, bem mais antiga que a ciência. A humanidade convive
com as religiões desde que ela surgiu, não é? A gente vê isso tanto do ponto de vista da própria religião quanto da história, que sempre o ser humano procurou se relacionar com alguma divindade. E com relação à história da religião, eu vou falar a respeito da minha, né? O meu lugar de fala, como a gente tinha conversado anteriormente. E o que eu vou fazer é o resumo do resumo do resumo para a gente poder aproveitar a live e ir direto ao ponto, né? Mas nós cremos que Deus se revelou aos homens. E ele é o Deus criador que fez todas as coisas, fez a raça humana. A raça humana foi feita livre. Nessa liberdade, nós não estamos isentos das consequências dos atos que a gente faz, não é? E justamente por isso, nós, em um ponto lá do início, nos afastamos dele e trouxemos grande consequência para todo o planeta, por conta desse uso da nossa liberdade. E nós cremos que Deus fez um plano que é Ele mesmo se fazer gente, vir à Terra, ensinar para a gente, num determinado ponto da história, morrer pela humanidade, redimir a humanidade, não é? E nos levar a praticar as coisas que ele ensinou. Em torno disso, vários grupos foram surgindo, várias comunidades ali no início da história cristã. Nós temos aí a igreja copta no Egito, a igreja cristã ortodoxa mais para o lado oriental, né? E a igreja católica mais para o lado da Europa. E a minha família de fé especificamente descende ali da Reforma Protestante, coisa mais recente, de uns 500 anos para trás, aí ontem, né? E a gente crê dessa maneira, a gente olha para a Bíblia mais do que para a tradição, para a história da igreja, sempre tenta voltar aos fundamentos, não é? E interpretar a vida a partir desse ponto. Eu acredito que a matriz religiosa da maior parte dos nossos alunos converge mais ou menos nisso, o povo evangélico ou o povo católico, ou até o pessoal que é espírita, que meio às vezes navega de um lado no outro, crê um pouco, né, em cada um desses elementos, mas basicamente essa é, resumidamente, a nossa história. Pensando pelo lado da ciência, a gente tem de pensar assim, que ciência que a gente vai falar, né? Porque saber e procurar saber é desde quando o ser humano surge, quando a humanidade surge. Você primeiro tinha que saber para se relacionar com o mundo, até para sua sobrevivência. Entender, por exemplo, do que comer e o que faz bem e o que faz mal. Mas isso é um saber ali do cotidiano, né? A ciência também ela é muito mais recente, como o Clédson comenta, que a religião é mais antiga, e é mesmo. A ciência moderna, essa que a gente está acostumada, ela tem 400 anos. Antes disso, quando a gente vai pensar lá no passado, não quer dizer então que não se produzia conhecimento, ou que não produzia ciência, mas ela era muito diferente da maneira que a gente conhece hoje. Então, desde quando a gente fala lá da Grécia Antiga, por exemplo, o conhecimento ele já começa a se modificar. Era importante saber e até saber por conhecer, o saber por saber, como eles diziam, né? A filosofia vem aí como a mãe das outras áreas, a mãe da ciência. E aí, a partir dessa especialização, de quanto mais você conhece sobre determinada área, ela vai se dividindo e vão formando as outras áreas da ciência. Quando a gente chega ali, século XVI, XVII para frente, é que o método de estudar a ciência é que ele se torna algo mais importante. Então, seguir um método, aquela linha de experimentação, transformar aquilo em dados matemáticos para analisar, vem fazer com que a ciência moderna nasça. Então, século XVI, XVII para frente, até o século XIX, então, pipoca um monte dessas teorias famosas que a gente conhece hoje, vários pensadores importantes surgem. Aí se a gente pode falar lá atrás de Galileu, por exemplo, que foi um dos primeiros, né, a trabalhar com essa sistematização da ciência. A gente tem ali ainda a filosofia caminhando junto, vários filósofos importantes também contribuindo. Aí a gente vem para Descartes, Newton, já também muito famoso, aproximando mais da gente. E o amadurecimento da ciência como um método, um jeito de pensar, um jeito de construir conhecimento. Então, olha que interessante, né? Esse mundo que a gente conhece hoje, a maneira de pensar cientificamente falando, é tão nova, 400 anos só,
A gente pensa na história da humanidade, por exemplo, e olha como o mundo já se transformou, né? Completamente. A gente pega nos últimos 100, 150 anos, então, essa modificação é gigantesca. Mas é por aí. A gente ainda está construindo e aprendendo muita coisa. Sim, Rafael, os gregos estão sempre metidos na história. Pessoal, podem ir comentando, fazendo perguntas, que a gente vai fazendo essa conversa. E daí, então, a gente entra nessa história, no assunto da live, né? Tem conflito nessa história? Para mim não devia ter, mas para muitos grupos tem, né? Eu falo pelo lado da religião, é muito comum a gente ver as pessoas com medo da ciência, como se a ciência pudesse de alguma forma destruir a sua fé. E eu acredito que em alguns casos, dependendo da consistência da fé da pessoa, isso até possa acontecer. Mas é muito comum a gente ver, né, um receio, um pé atrás e às vezes até uma negação com relação à ciência por conta de grupos religiosos. E por outro lado, eu vejo também algum grupo do lado da ciência, que é uma parte dos ateus, nem todos os ateus têm essa característica, né, mas uma parte dos ateus gosta de se colocar como, olha, nós estamos superiores, e fazem um bullyingzinho aqui, uma cutucada ali e tal, às vezes até criticando a religião e a fé por coisas que a gente nem crê, mas a gente vê principalmente em redes sociais, né? Essas coisas, às vezes, na forma de brincadeira, outras formas mais agressivas, e a gente percebe que existe, né? Mas não deveria. E do meu ponto de vista, e historicamente, no meu entendimento, é o que não faz o menor sentido você colocar em posições antagônicas, né? Por quê? Quando a gente olha para a própria história da religião e a história da ciência, a gente vê que as coisas elas estão entrelaçadas, né? A cosmovisão cristã, ela sempre incentivou a busca pelo conhecimento. A gente vê na própria ideia da criação, né? Como que Deus ele não deu spoiler do conhecimento que a humanidade deveria construir. Tipo assim, se virem aí, construam o conhecimento de vocês, e a gente vai vendo a figura de Salomão na Bíblia, por exemplo, que parava para catalogar animais, plantas, que não era ciência ainda, mas existiam algumas características nesse saber pré-científico, né? E ao longo da própria história da igreja, pelo fato da fé cristã, a criação ser uma coisa e Deus ser outra coisa, a criação ser dessacralizada, não é? Ela passa a ser objeto de estudo. Quando Deus cria o homem lá no Gênesis, ele fala para o homem sujeitar a natureza a ele. Então, faz parte da pegada original, né? E aí a gente vê vários personagens da história da Igreja Católica, monges, dando diversas contribuições na pesquisa científica, e ali na Reforma Protestante que é o grande salto, porque até Weber vai falar a respeito disso, né? Que a construção do pensamento protestante foi a base para a criação do pensamento científico moderno. Toda a questão da racionalização que veio a partir disso, né? O pano de fundo histórico todo dessa racionalização que abriu as portas para que se criasse mesmo o método científico. E daí para frente você tem muita gente que era declaradamente cristã, que escrevia textos cristãos e, ao mesmo tempo, né, fora da sua militância religiosa, trazia suas contribuições científicas, isso até os dias de hoje. E, de geral, você parar para conversar com cientistas, muitos deles têm a sua fé, né? Essa ideia de que todo cientista é ateu, você circula no meio do mundo acadêmico, você sabe que isso é balela, né? Que realmente é um conflito que alguns gostam de colocar em evidência, botar lenha na fogueira, mas que na prática do dia a dia não procede. Se a gente vai pensar no histórico, a gente já houve na história pontos de tensão, né? Mas se a gente vai pensar nos de convergência também houveram muitos. Quando a gente fala, você estava comentando, né, de pessoas cristãs que contribuíram, por exemplo, para o pensamento científico, você tem vários, você citou de monte, tem o Mendel, por exemplo, que foi da genética, muito importante. Vários padres pesquisadores, matemáticos que contribuíram com a elaboração de teorias.
a respeito dos fenômenos naturais, a explicação do mundo. Então, a gente teve vamos dizer assim, essas rusgas no passado, mas que não faz o menor sentido se a gente pensa no mundo atual, né? É isso que você disse. Quando a gente estimula essa disputa, é importante que a gente tenha uma leitura aí do que está acontecendo. Ela é favorável a quem? A quem que interessa que eu não tenha acesso a um determinado tipo de conhecimento? Que eu não entenda sobre ciência, que eu não entenda as religiões, por exemplo, as motivações e a doutrina como acontece. Porque quando você é negado, e o medo também te gera essa negação, como o Cleiton comentou. Se eu ponho medo nas pessoas de fé de conhecer a ciência, ela abre mão daquilo porque aquilo vai parecer errado para ela. E se as pessoas que não creem, por exemplo, ou aquelas que estão na pesquisa científica, se elas entendem que as pessoas de fé elas são menores ou elas são menos inteligentes, você também cria preconceitos com aquele grupo. E isso tem interesse, é óbvio que tem interesse. Alguém está querendo dominar um discurso. E ao dominar o discurso, dominar a sua cabeça. Então é isso que a gente tem de pensar muito, né? O conflito, ele é criado. E ele é alimentado por um grupo que tem interesse que você pense de determinada forma. Aí a gente tem de voltar para pensar aqui, quem que interessa isso, né? Isso é de fato algo que faz com que a gente evolua como ser humano, como sociedade? É necessário haver essa disputa? Eu vi uma charge recente, Clériston, da Laerte, não sei se você conhece. Conheço. Desde criança. Que é Ela era um grupo de pessoas, né? E daí elas começam a construir um muro. E aí uma pessoa pergunta assim, mas por que a gente está construindo esse muro? Ela fala, para nos proteger dos nossos inimigos. Aí a galera fala, mas a gente não tem inimigo. Aí o muro tá subindo, né? Aí quando ela termina o muro e tá lá em cima, fala, mas a gente vai ter. Ou seja, se eu criei um muro, se eu criei uma divisão que não existia, eu vou, obviamente, afastar as pessoas. E daí, se eu afasto, é mais fácil transformar ela num inimigo, né? Uma coisa que eu não devo ter acesso. sempre tem a questão do poder por trás. Toda vez que Uhum. eu vejo alguma autoridade religiosa, por exemplo, negando ao povo o conhecimento, há sempre uma sede de domínio por trás daquilo, né? Normalmente usa-se o medo para controlar as pessoas e coisas desse tipo, e não só do lado religioso, mas de toda forma, e as pessoas elas vão dando prosseguimento a isso, mesmo o pessoal do lado da ciência, sem se perguntar e sem entender, entra na dança e vai tocando o barco, né? Às vezes por uma questão de identidade pela diferença. Para eu poder formar a identidade do meu grupo, eu vou realçar aquilo que é diferente do outro grupo. E a muralha vai crescendo. Um exemplo interessante disso, eu presenciei há vários anos atrás aqui na igreja, coisa de uns 18 anos talvez, né? Na época que a gente estava aqui no Templo Pequeno. Na época, a gente ajudava algumas igrejas lá em Cuba. E nós recebemos um pastor de Cuba aqui. A história da igreja cubana era muito sofrida, né? Por conta do regime autoritário e progressivamente como que o regime de Fidel Castro foi destroçando, ou tentando fazer isso, né? Criando leis para ir dificultando o trabalho da igreja. E ele deu um testemunho aqui, ele ia falando em espanhol, o meu irmão ia tentando traduzir para a gente, e eu achei curioso uma coisa. Ele foi cantar um dos hinos que eles cantavam lá na igreja deles, né? Lá em Cuba. E era em salsa, já de início, já achei muito diferente. E o tema do hino que ele apresentou, né? Eu me lembro de uma frase até hoje que era assim: "Eu não sou mono, eu sou um hombre." Eu não sou um macaco, eu sou um homem. E assim, por que essa diferença? A igreja brasileira não está cantando essas coisas, né? Mas por quê? A violência contra a população no sentido de agredir a religião por conta do regime do país era algo tão agressivo que a maneira deles se portarem dessa forma era um ato de resistência mesmo. De resistência do grupo, de dizer, olha, a minha crença é essa, não adianta vocês colocarem isso de cima para baixo, sendo que, na verdade, a ciência não deveria estar sendo usada como arma de opressão de um povo, né? Na verdade, as coisas deveriam ser, como eu falei historicamente
vinham sendo construídas, cada um dá a sua colaboração, a ciência enxerga por um ponto de vista, a fé vai enxergar outras coisas, aquela parábola, né, que às vezes o pessoal conta. Tem um elefante e eles vão apresentar um elefante para um grupo de cegos. Aí um cego pega na tromba e descreve algo como uma cobra, alguma coisa assim. Outro pega na orelha e já descreve outra coisa. Outro pega no corpo do elefante e cada um vai dizer que o outro está errado. E no fim das contas, são pontos de vistas para o mesmo objeto de estudo que cada um pode dar a sua colaboração. Não deveria haver essa diferença, mas quando há, a gente sempre tem que se perguntar: quem está alimentando isso? E por quê, né? É o quem e o porquê. Qual que é o interesse em criar essa divisão? A quem que vai beneficiar esse tipo de comportamento, né? Que é uma coisa Exatamente. importante. Aí, enquanto você estava falando aí, eu fiquei pensando, né? De como as visões diferentes podem. Joana fez um comentário interessante ali. Sem diálogo, as pessoas vão para os extremos, se dividem, se excluem. E é um fato. Quanto mais longe, quanto mais distante a gente está do outro, menos humano ele parece, né? Mais o inimigo se aproxima, quanto menos eu enxergo a pessoa, né? Então, às vezes a gente tenta transformar erroneamente um ao outro como nosso inimigo da história, é uma grande bobagem. Mas nesses conflitos é importante a gente entender uma coisa. Se você comentou das áreas, os pontos de vista, tem limite? Até onde um pode ir? Ou qual é a área que aquele dali vai conseguir encaminhar? Qual é o limite da fé? Ou se tem limite? Quais são os limites da ciência? Beleza. Rafael, depois eu respondo essa, hein? Vamos lá. Existe limite? Vou falar aqui da minha experiência, né? Eu preciso saber até que ponto, até eu crendo que a ciência é algo que Deus permite ao homem, que é um dom de Deus para o homem, não é? Se eu tenho essa cosmovisão de que ela não é uma coisa demoníaca, uma coisa maléfica, eu entendo que os recursos da ciência são bênção na minha vida, são coisas boas. Então Deus pode curar pelo milagre? Pode, e ele faz. Mas ele também pode curar pelo médico e pelo remédio, e é ele, no fim das contas, dentro da minha cosmovisão, né? E da minha família de fé aqui, a gente compreende dessa maneira. E entendendo isso, fica muito tranquilo para a gente entender os limites, não como algo limitador no sentido negativo, mas de saber que cada um tem a sua contribuição para dar, não é? Tem situações aqui na igreja que a gente vive milagre, o sobrenatural mesmo, que não está dentro do campo da ciência, que não é nem tem como ser objeto de estudo, talvez uma ou outra coisa até possa, mas de uma maneira geral, que não tem explicação do ponto de vista dos nossos aparatos científicos, de milagres, de você ver uma enfermidade, o exame antes da oração, o exame depois da oração, essas coisas, a situações de manifestações espirituais, de entidades, de objetos serem movidos sem ninguém colocar a mão e a gente estando presente e sabendo que não tem nenhum tipo de fraude, coisa desse tipo, não é? Mas tem situações que eu viro e falo assim: minha irmã, vamos procurar um psiquiatra, tomar um remedinho, né? Vamos analisar isso aqui, ó. Eu sou pastor, eu também fico doente. E está na Bíblia. O apóstolo Paulo ele foi usado para realizar milagres. No entanto, em uma das suas cartas para o seu discípulo Timóteo, ele fala: ó, lembra que você tem que tomar um vinhozinho de vez em quando, de forma medicinal, aí, por causa das frequentes enfermidades que você tem. Então, a visão cristã não é uma coisa que vai dizer que o milagre vai acontecer toda hora, senão não seria milagre, né? Seria rotina, não teria nem esse nome, mas são coisas especiais que acontecem em momentos especiais pela autorização de Deus, mas ele permite que a gente use o conhecimento, a ciência, da forma para auxiliar a vida da gente. Então, aqui na igreja, quando eu percebo, essa pessoa precisa de psicólogo, ela não precisa de doutrina nesse momento. A mente dela se desorganizou de uma forma que ela precisa
da ciência. A ciência é uma coisa boa. Eu mandei, aliás, eu mando direto gente para psicólogo, gente para médico, fala, ó, um remédio você vai tomar aí, vai ajudar a regular seu sono, né? Vai lá, conversa com o Ô, Cléris, psiquiatra, né? e é importante, assim, essa fala sua é muito importante, porque às vezes eu vejo um discurso que diz assim, é falta de Deus, né? Quando a pessoa adoece ou quando alguma coisa nesse sentido acontece, e aí você ainda põe mais uma culpa na pessoa. Ela está mal, e vamos entendendo que ela é uma pessoa de fé, ela está mal porque ela está longe de Deus, como se fosse um castigo, uma coisa horrorosa, né? E a gente vê na própria Bíblia uma porção de personagem a Bíblia eu acho interessante a forma dela contar as histórias, porque não tem heróis. A pessoa perfeita é Jesus. O resto você pega os melhores, tá todo mundo tem um lado negro, tem alguma coisa assim, passa os perrengues, e a gente vê um lado muito humano. A gente vê Elias, o profeta Elias, né? Depois de orar e descer fogo do céu, cai em depressão por bobagem. Depressão mesmo, a gente para com a visão atual do problema e para analisar. O cara estava em crise depressiva. Você tem um profeta Jonas no Antigo Testamento que ele tinha uma tendência suicida terrível, e Deus vai usando de terapia com ele, vai tratando, dialogando, tentando desconstruir tudo isso dentro dele, né? E é normal, nós, pessoas de fé, somos seres humanos, e Deus deu a ciência para a gente usar mesmo, para ser uma coisa boa, né, na nossa vida. Ô Clérison, você tem acesso aos comentários que as pessoas estão fazendo Mais ou aí, ou só menos, eu tá tenho meio acesso? bugado aqui para mim. Apareceu aqui o da Joana, eu tenho que rolar para ir vendo. Isso, né? Dá uma olhadinha, tem umas questões interessantes aí, que a galera está Aham, comentando. Pensando nessa questão dos limites pro lado da ciência, eu queria dizer assim, para começar, o limite é quando um quer suplantar o outro. Toda aham. vez que um se quer dominante, se quer, aí eu vou usar a palavra autoritário, né? Se colocar sobre o outro de maneira que o outro não possa existir ou de que ele não tenha validade, eu acho que esse é um limite. E que a gente precisa ter isso claro, porque algumas vezes na história, você citou aí quando você falou de Cuba, por exemplo, a relação do regime com a religião, e já houve o contrário na história também, né? De algumas religiões que perseguem pessoas que não, ou não seja nem daquela determinada religião, ou com pensamento livre ou não religioso. Então, toda vez que uma se propõe a suplantar a outra, se quer dominante como forma de visão de mundo, eu acho que já é um limite. E que está totalmente no caminho errado, né? Na forma de existir. E aí você comentando, né, sobre essas questões do sobrenatural, eu penso que a gente precisa compreender qual é o papel mesmo de cada uma. Qual é o papel da religião e qual é o papel da ciência? A ciência estuda o mundo físico, a ciência estuda os fenômenos da natureza, os fenômenos naturais, falando assim, o corpo humano, por exemplo, como é que funciona, como é que funcionam as doenças, como eu me previno, por exemplo, quais comportamentos aumentam a minha qualidade de vida, logo o tempo de vida que eu tenho, natural, um fenômeno da natureza como um tsunami, um terremoto, fenômenos da natureza, fenômenos desse mundo físico, para explicar esse mundo físico, como ele funciona, isso é âmbito da ciência. É a ciência que ela tenta traduzir aquele fenômeno para uma informação que a gente consiga compreender o como, o porquê, né? E se der o quando, para algumas situações aí, para a gente também conseguir diminuir os danos. E é muito importante que a gente entenda isso. Porque aquilo que você disse, né? Assim como você orienta que determinada pessoa procure um psicólogo, ou seja, aquilo está além das situações de fé, é a mesma coisa no caso do lado da ciência. Não, não quer dizer que eu vou conseguir achar Deus, por exemplo, uma pesquisa científica, ele não está preso no laboratório, no experimento. Então, se a ciência tentar buscar ou a negar, ou até afirmar mesmo a religião, a fé, não vai conseguir, porque não é o seu objeto e nem ferramenta de estudo, não existe essa possibilidade. Então, se a gente entende o papel de cada uma, onde uma e a outra, é porque há pontos de convergência, mas onde uma e a outra, mesmo se elas não convirgem ali, como elas contribuem, isso muda muito a forma de encarar, né, Com certeza, as duas questões. com Então, acho que certeza. é importante a gente entender. Já houve no passado, por exemplo, uma visão científica de que tudo era possível de ser explicado pela ciência. Qualquer coisa poderia ser traduzida, por exemplo, em explicações matemáticas, que aquilo da lógica conseguiria ser
descrito, por exemplo. Hoje a ciência já está mudando essa forma de pensar, porque a gente foi esbarrando na realidade. A realidade não é essa, né? Até a ciência que se diz mais exata hoje tem encaminhado a discussão hoje para o campo da probabilidade. Porque tem coisas que não dá para descrever sem alterar a realidade. Por exemplo, se a gente vai para falar de partículas ou de coisas, né, desse mundo atômico, se você vai observar, na observação você já interfere, então você muda o resultado do negócio. Então, há limites aí, mas o limite aqui que eu acho que é mais importante é o de entender a posição e a sua contribuição. Se eu não quiser me colocar sobre o outro, eu acho que a história já muda de figura e a gente pode contribuir com um debate muito mais saudável. Com certeza. Uma situação do não entendimento desse limite, né, que eu vivi aqui nos últimos dias. Chegou no grupo de WhatsApp da igreja, a gente tem vários grupos, chegou no grupo de oração, um vídeo que eu já tinha visto em outros lugares, um cara falando assim, eu sou o pastor fulano da igreja tal, e eu quero dizer para vocês uma coisa que o pessoal lá nos Estados Unidos, em Israel, tá todo mundo fazendo e está resolvendo o problema do coronavírus. Aí eu, oi? Você tem que pegar aqui essa água e fazer um gargarejo com bicarbonato, limão, não sei o que, aquelas receitas de vó, não sabe? E o cara, assim, ele começou colocando a sua autoridade pastoral, ou seja, todo mundo daquela fé vai olhar e vai ter um respeito, mas eu pergunto, que autoridade esse cara tem para falar que um gargarejo vai matar um vírus? Se perguntar para ele o que é o vírus, em qual parte do corpo o vírus age, como ele age, ele não entende nada do assunto. Ele pegou uma coisa lá, não sei da onde, e o que me assusta, né, nessas questões é essa galera com tanta certeza das coisas, sabe? Porque a gente vê um cientista que ele dedicou décadas da vida dele estudando minuciosamente sobre um determinado assunto, e ele não dá certeza, ele diz, nós estamos entendendo, parece que se comporta dessa forma, e de repente chega um cara no WhatsApp e cheio de certeza e começa a dizer coisas do tipo, não, porque a curva, eu tenho certeza, vai ser em abril, pode anotar o que eu estou falando e não sei o quê. E o povo religioso vai compartilhando aquilo como sendo verdade, sem entender. Uma pessoa estudou, uma pessoa se preparou, pesquisou uma vida inteira, não tem certeza, como é que esse povo tem tanta certeza? Porque se é da minha área, eu posso falar com autoridade, eu posso falar com convicção. As pessoas pararem aqui, começarem a fazer uma porção de pergunta dentro da área teológica, dentro da área de fé, de qualquer coisa, eu vou parar e vou falar realmente, dando exemplos do meu dia a dia, da minha rotina de trabalho e tal. Agora, a respeito de outros assuntos, quem sou eu para poder falar? Então, quando não se entende esse limite, vira bagunça e o povo, como a gente tem falado, né, está alienado, sendo levado por poderes maiores de um lado para o outro. Para não usar a palavra gado. Usei. Ô Clécio, você está conseguindo acompanhar os comentários? Tem umas falas bastante importantes aqui. Muito pouco. A Fran fez uma pergunta assim, ó, por que o Brasil está se tornando tão extremista e negando a ciência? Onde estamos errando? Eu acho que é uma questão importante para gente refletir. Dentro dessa fala que você estava fazendo agora, eu acredito que você deve ter visto, né? Que houve eu não sei nem se eu posso chamar ele de religioso, mas vou usar essa expressão aqui, que estava, como até comentaram aí, né? Dizendo que tinham feijões da cura, vendendo sementes de feijão que curariam o coronavírus, por exemplo. É uma irresponsabilidade, né? Esse tipo de coisa, é aquilo que você falou. Quando a gente não entende, você está ali por esse tipo de dominação, fechado naquele grupo, naquela única informação, olha o risco que você corre, olha como você pode estar, por esse tipo de coisa ter te levado a esse pensamento, se pondo em risco a sua própria vida e a vida da sua família. É uma coisa absurda, absurda, absurda. Eu espero que, inclusive, tenha consequências jurídicas para essa pessoa, porque é um absurdo. E aí, voltando ali nessa pergunta da Fran, acho que é importante pensar. Por que Sim, será que a gente está se tornando tão extremista eu com acredito. esse movimento de negação, né, tão grande?
Isso não é um fenômeno exclusivo do Brasil, né? É Eu acho que importante ele tem entender isso, né? muito a ver com o tipo de sociedade da informação que a gente vive. Nós somos muito movidos pelas redes sociais. E as redes sociais potencializaram uma coisa que a gente já fazia naturalmente, não é? Que são as bolhas sociais. E só para o pessoal aí que talvez não saiba direito o que é isso. Vocês lembram lá da época da campanha à presidência? Era muito comum a gente ver no Facebook uma setinha apontando para o perfil da pessoa. Essa pessoa pensa isso, isso, isso. Se não gostou, me exclua, não é? E as pessoas foram se fechando em grupos onde todo mundo dos seus contatos vai bater palma para aquilo que a pessoa fala. Ela não aceita o contraditório, porque o contraditório é estressante, né? Você vai ter que pensar, vai ter que pesquisar para poder responder, e a gente foi se fechando nessas bolhas. E aí a gente vê algumas pessoas que tinham uma leitura da realidade razoável, que a gente conhecia ao longo dos anos, de repente transmitindo fake news com a maior convicção do mundo, sem saber das outras informações que o outro lado que a outra bolha social tem. Então ficam dois grupos com partes da verdade e muito das mentiras, e essas paredes, né, esse extremismo vai sendo gerado. Uma dessas bolhas está nessa linha ideológica da negação da ciência. Você vê, por exemplo, um dos grandes, como é que chama? Um dos grandes fundamentos ideológicos do presidente da República e de boa parte da sua equipe é um cara que ele é anti-vacina, não é? E se ele, com o peso de Até a autoridade que Terra, tem, ele vem com essa história de terra plana, esse cara. ele vai e Tem isso vem, ainda, né? né? Nessa daí e tal, dá uma flertada com o assunto, mas no fim das contas, o que isso acontece? O que isso gera em muita gente que segue? Acaba, pela maneira como a pessoa fala, por eles darem muita credibilidade para a pessoa, acabam considerando. Então, deve ser verdade, está todo mundo sendo enganado, vacina causa autismo, né, e coisas Pelo desse amor tipo. de Deus. É Aí o medonho. ateu falou, né? Pelo amor de Deus. E aí vai causando um tanto de mortes na nossa geração, e eu diria milhões aí no decorrer das próximas décadas, por conta de uma fala irresponsável, não é? E por causa das bolhas sociais, porque eu vejo as pessoas compartilhando esse tipo de coisa, não são pessoas ruins, são pessoas isoladas, são pessoas que realmente só recebem informações das mesmas fontes, não é? E estão presas dentro daquilo com É muito entender quem lucra. Voltou. Voltou, Clériston. voltou. Voltou. Quer terminar? Depois eu continuo. Eu não sei até que ponto você, que eu fui aí, que saiu o áudio para você, né? Mas pode Você continuar, vai lá. tava. Tá. Tava falando da questão da negação, né? E Rafael comentou e é bem real. A gente tem que entender quem, quem é que patrocina mesmo a palavra, esse tipo de coisa. Porque, por exemplo, quando a gente vai falar sobre a negação dessa questão da vacina, que é um. Eu não, gente, me desculpa, mas eu não consigo usar outra palavra que não seja estupidez. É uma estupidez você permitir que alguém corra risco de vida com algo que é completamente hoje, não há dúvida sobre a importância da vacinação na proteção das pessoas. E aí, elas não entendem como funciona, e aqui a escola precisa fazer uma crítica, uma autocrítica grande. A gente precisa fazer a ciência chegar a todas as pessoas. O conhecimento científico tem que ser traduzido de maneira que qualquer pessoa entenda, ou seja, tem que ser simples,
a maneira de você usar essa informação, que por vezes é complexa mesmo, falar de corpo humano, falar de como as coisas acontecem, vamos abandonar o termo técnico e vamos falar da maneira que as pessoas entendem. A academia precisa fazer essa crítica a ela. Se eu produzo um conhecimento que é importante, que salva a vida, mas eu não consigo comunicar isso para as pessoas, abre chance dessa galera aí que lucra com isso, e é importante falar, é lucro de dinheiro mesmo, essa galera que lucra com isso, desinformar. E aí põe as pessoas em risco. Essa história da vacina, quando a gente vai. Eu, tenho uma, eu acho que é um dos temas que mais me dá ranço é o da vacina. Porque ela é tão desonesta desde o início, porque esse cara, o primeiro, ele sofreu, ele foi processado, ele era um médico, olha que loucura, e ele foi processado criminalmente. Mas o interesse dele era econômico. Ele falou, só que aí já transformaram a história, né? Porque ele criou uma nova vacina que queria que usassem a dele, economicamente ele ia ganhar com isso, então ele começou a falar mal de uma outra vacina para desacreditar o uso dela. Aí a galera da conspiração já pegou isso e expandiu para vacina não funciona. Entendeu? Vacina causa autismo. E nunca isso foi comprovado. Na verdade, a ciência mostra que não, que elas são seguras e que os riscos, por exemplo, são riscos quando eu digo assim, todo medicamento que você usa, qualquer tipo, ele pode ter efeito colateral, né? Só que os efeitos colaterais são muito, muito, muito menos perigosos do que Que se a você não doença tomar a vacina, propriamente dita. do que a doença. Exatamente. Eu tomei vacina segunda-feira. Tô de boa aqui. E aí eu fico pensando, nós não tomamos vacina desde quando a gente é bebê, desde quando a gente é criança, nossos pais não tomaram desde quando a gente é criança, e como a gente acredita nisso, cai nisso. Aham. Então, tem falhas importantes aqui que a gente tá cometendo, e eu digo falha escola, porque precisa traduzir o conhecimento científico de maneira mais palpável para a pessoa, que seja mais simples, que não tenha tido a oportunidade de ir à escola, mas ela tem que entender o que é bom e o que é ruim, né? E a ciência precisa fazer chegar. E a gente precisa expor, Clériston, esses que eu vou dizer de maus profetas, né? A gente tem que expor essa galera, e a galera de fé eu acho que tem essa responsabilidade. A ciência tem a responsabilidade de traduzir, de fazer a informação chegar para as pessoas, e a galera de fé precisa combater esses farsantes, porque eles põem vida em risco. E se põe vida em risco, isso é uma linha que não pode ser ultrapassada por ninguém, né? A gente precisa ter isso muito claro na hora de fazer esse debate, e é uma hora da gente unir essa força, né? Porque os riscos são grandes. Eu me emociono de tanta raiva que me dá quando eu vejo criança morrer de sarampo. E a Uma necessidade doença, disso acontecer em pleno 2020. nenhuma, nenhuma, entendeu? Quando a gente vê porque ela não foi vacinada, ou porque ela não estava no tempo de tomar a vacina e como os outros que deveriam ter se vacinado não se vacinaram, a doença chegou até ela. Eu fico emocionadíssimo, mas de raiva que me dá, porque isso não tinha que estar acontecendo. Então é muito importante a gente fazer com que essas pessoas entendam. É preciso sim aceitar essa informação, mas eu preciso me perguntar de onde vem e por que vem, para que eu consiga buscar a informação correta. Você falou lá do corona, né, do gargarejo. Gente, o vírus fica no pulmão, na parte baixa do pulmão, entendeu? Aí o gargarejo vai fazer o quê? Aí o cara fala que desce, o vírus desce para o estômago e o ácido do estômago. Aí usa as expressões, né? O ácido clorídrico, dá toda uma Faz aparência de parecer ciência, né? que é científico. É. E aí vai matar Eu recebi uma o vírus hoje. não vai conseguir resistir. É a melhor maneira de se matar o coronavírus. Você vê? Faz sentido nenhum. Eu recebi uma hoje falando sobre isso, né? De que tinha algumas coisas que você podia tomar e vem uma tabelinha que a acidez matava o vírus. A tabela de pH, né? Quem lembra aí das aulas de química, medida de acidez, de alcalinidade das substâncias. Eu quase morri. Porque primeiro era tudo inventado. Aí tinha lá, limão, pH 9. Limão é ácido, pH ácido é baixo de 7. Entendeu? Tinha um, acho que era, eu não lembro direito se era um abacaxi, tava 15, não sei o quê. A escala de pH vai até 14. Então eles colocam uma coisa para parecer científico, entendeu? E põe a vida das pessoas em risco. Então é uma coisa muito maluca, né? É medonho. A gente já meio que misturou o próximo tópico da conversa, né?
que a gente já está aqui aproximando do fim, já tem 45 minutos. Fala um pouco das nossas experiências. Você, como pastor, como é que você vê essa mistura, né? Quando aparece a ciência como um conflito, por exemplo, lá na igreja? A ciência como conflito, eu diria que aqui na nossa família de fé, eu não me lembro assim de nenhum episódio, né? Mesmo porque o líder acaba puxando um pouco para a racionalidade. Mas eu não me lembro de nenhum momento que a ciência foi de fato um conflito, um problema, né? Como eu falei, a gente consegue ver essa diferença, né? Existem situações que eu tenho que chegar e falar realmente, olha, isso daqui na verdade tem um elemento natural e precisa ser tratado de maneira natural. Para a gente a ciência não é problema, né? Eu já, quando era adolescente, já fiquei questionando, arrumando problema com o professor em sala de aula, né? Como alguns crentes devem fazer aí com você. Mas eu Depois eu acredito, conto. eu acredito que era um pouco da minha imaturidade da época e parte também pelos professores. Eu me lembro de um professor de história que eu tive, que ele ia tentar ensinar darwinismo, dava exemplo de lamarquismo, né, da girafinha lá, e no fim das contas dizia que evolução era igual geladeira, que antigamente era de um jeito e hoje é de outro. Não fazia sentido nenhum. E na época eu lendo Michael Crichton, Não, gente! Michael Crichton questionando coisas dentro da teoria da evolução e eu tentando questionar com ele, isso aí é só mais um crente chato e tal. Mas eu imagino que na sala de aula deve rolar muito essas coisas, né? Conta aí pra gente. Acontece. Então, o que mais me entristece, que eu costumo falar com os meninos assim, é quando acontece a negação antes da gente iniciar a discussão. Isso mesmo, Joana, não me aborrece, não. A teoria da evolução, quando a gente vai falar da origem da vida, a origem do universo, são os temas que costumam dar algum tensionamentozinho, né? E aí eu sempre peço aos meus alunos, sempre assim, eu falei, primeiro ouve, primeiro entende, depois a gente vai encaixando esse negócio aí. Mas se você negar o conhecimento antes de conhecer, não te acrescentou nada, você ficou exatamente onde você já estava. Então, se a gente se fechar e não compreender, eu acho que a gente fica mais pobre como pessoa, né? Então é onde eu tento. Mas eu ouço muito, Clésto, muito, muito. Ah, eu não acredito nisso daí, não. E eu a gente nem debateu ainda. Mas ele não acredita. Ou vem com as ideias completamente erradas, coisas que a ciência nunca disse. Rafael até fez a brincadeira aqui. Ah, o homem veio do macaco. Gente, a ciência nunca falou isso, entendeu? E aí a galera escutou tanta coisa errada que alimenta esse conflito, que aí já vem com a arma. Eu tô lá na frente, eu vejo os meninos tudo armadinho pra mim, assim, ó, que a ciência veio, que o homem veio do macaco, entendeu? Que Aham. eles não são macaco, não são primo do macaco. Então nós somos Mas faz irmãos, barulho igual, entendeu? Mas faz barulho igual, tudinho igual lá. na sala de aula, então, quando junta a turma. Nossa senhora, começa aqueles gritos que eu tenho vontade de sair correndo, entendeu? Eu só vejo os macacos, mas ninguém veio dele ali. Então acontece muito dessas coisas e eu acho triste, porque você está se negando a evoluir, e evoluir aqui no sentido é do conhecimento mesmo. Como eu nego algo que eu não conheço? Quando eu nego, eu falo mais de mim do que da ideia, do que do conhecimento em si. Porque fui eu que desisti dele antes de entender, né? Então, isso acontece muito. Eu falo assim que eu tenho sorte que o conteúdo é do terceiro ano, porque os conteúdos do primeiro e do segundo ano, eles são menos polêmicos, né? Até De chegar no biologia. terceiro, você já ganhou intimidade com ele, está mais tranquilo, né? Torço, torço por isso, porque já fica mais fácil de conversar, né? Pois é. Mas eu já escutei situações, Clédio, que eu fiquei assim, muito escandalizado. Quando eu trabalhei, por exemplo, o HIV com o segundo ano, é uma preocupação que eu tenho muito grande, porque é uma epidemia que tem avançado nos jovens. Então eu debato, eu levo filme para a gente conversar e tento debater isso de uma maneira que fique, que se eles entendam a real importância do que a gente está vivendo, né? Mas eu já escutei de estudante que o HIV não existe,
que o HIV não existe. Eu fiquei paralisado, levei uns 2 segundos assim para conseguir pensar. Que o HIV não existe, isso é coisa de quem não acredita em Deus. E eu fiquei paralisado, assim, até conseguir processar o que aquela pessoa estava pensando. Falei, meu Deus, o que aconteceu? Aonde foi que a gente desviou aí nessa conversa que alguém foi imaginar uma coisa tão terrível, né? E aí e eu logo penso, que exposição ela faz dela mesma, Aí, por né, outro por conta lado, tem disso. o filho do pastor, o Aleph com 4 aninhos, né? Que não só sabe o que é HIV, como fica se questionando se o bacteriófago ele consegue matar o HIV, se o HIV é o maior dos vírus, porque os leucócitos vão morrendo e tal. A vibe dele é outra. Eu já vou enchendo a cabeça das crianças de ciência. Ao mesmo tempo que a gente crê que Deus criou todas as coisas, né? Entender os mecanismos disso, de maneira alguma, vai abalar a minha fé. Não é? É isso que tem que ser, essa segurança que tem que ser passado para o povo de fé. Gente, se você chegar no céu depois de brigar com todos os professores e chegar lá e Deus falar, então, eu criei a seleção natural, vai ficar com que cara, né? É tipo assim, se foi, se não foi, vamos estudar, vamos pesquisar, não é? O maior de tudo isso, você crê, Deus criou, amém, não é? E deixa a ciência fazer o trabalho dela e vamos entender, vamos pesquisar. E vamos ensinar ciência para as Ó, crianças. conta pro Aleph que no Brasil foi descoberto vírus gigantes. Então o Ele vai HIV adorar não essa. é o maior, tá? Foram descobertos aqui vírus gigantes. Sorte é nossa que não infecta humano. Então, vamos caminhar para o final, que já Vamos, estamos só com vamos. 5 minutinhos para acabar. Daqui a pouco o Instagram corta a gente. Sim. Então vamos lá, né? Eu acho que a gente já comentou bastante essa questão do negacionismo, né? Ele foi puxado até Aham. pelas conversas aqui da galera, e acho que a gente pode ir para o final mesmo. Comentar sobre quais as contribuições da fé, quais as contribuições da ciência para a vida da gente. Beleza, quer começar? Vamos lá. Eu acho que é muito nisso que a gente estava dizendo. É preciso reconhecer, por exemplo, o que era a vida do ser humano. A gente não precisa voltar muito tempo, não. Vamos 60, 50, 60 anos atrás só. O quanto a ciência melhorou a qualidade de vida das pessoas. O quanto hoje a gente consegue enfrentar situações. Você imaginar um mundo em que não existia antibiótico, por exemplo. E nós estamos falando de menos de 100 anos, entendeu? Não tinha antibiótico. E daí? Você pegou uma infecção, aquilo levava as pessoas à morte uma grande quantidade de vezes. A medicina, os avanços da tecnologia, isso que nós estamos fazendo aqui, da onde que veio? Se não do trabalho, do conhecimento científico. Então não dá, eu entendo isso, né? Não dá para negar que isso aconteceu e transformou nossa vida, transformou até a maneira com que a gente vive. A gente precisa aprender a lidar com isso, inclusive. A minha adolescência não tinha isso, entendeu? Não tinha. Então, nós estamos hoje vivendo uma outra era da humanidade, inclusive pelo avanço da ciência. E é uma coisa que a gente vai precisar aprender a lidar, porque não me parece que a gente vai retroceder nesse aspecto, né? Então, a ciência ela pode ajudar, e eu vejo muito, 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 nas questões de saúde, de segurança, de como a gente pode até aproximar. Olha só, tem 40 pessoas acompanhando essa conversa que nem poderia existir se não tivesse a possibilidade da internet. Aproximar as pessoas e informar para melhorar a qualidade e a sua própria vida. Quando eu nego esse conhecimento, eu estou negando qualidade de vida para mim mesmo. Eu tô me negando a possibilidade de experimentar outras situações. Então, pensando nesse momento tão complicado, nessa pandemia que a gente está vivendo, agora, negar a ciência te coloca em risco e a sua família. É preciso entender o que está acontecendo, como se prevenir, baseado na informação correta, buscar informação de qualidade. Esse negócio de correntinha de WhatsApp, de Facebook, ninguém, nem eu, se você confia em mim, nem eu, pelo amor de Deus, hein? Postei um negócio lá, nossa, é 100%, o que ele postou tá certo, essa é a verdade. Não existe verdade absoluta. Você precisa ir buscar sempre a melhor informação. Mesmo que venha de uma fonte que você confie inicialmente. Vamos conferir? Vamos ver se é isso mesmo? Vamos buscar nos portais de notícias sérios, de ciência sério, essa informação? É tudo muito novo, por exemplo, que a gente está vivendo agora. E buscar a ciência nessa hora é aumentar a chance da gente passar pelo que a gente está vivendo com o menor dano possível.
apesar de que toda vida é um dano trágico, né? Se a gente perde. Então vamos lá, né? O que a fé pode trazer de contribuição nesse momento? Enquanto a ciência vem trazendo as respostas com relação à doença e unindo a gente na tecnologia, não é? A fé vai fazendo com que a gente tenha força para enfrentar esse momento, não é? Como eu disse, é muito mais antigo que a ciência, e o que faz com que a gente continue vivendo sem pirar num mundo de tanta maldade, num mundo de tanta coisa ruim, né? O que ensina a gente a conviver, pelo menos é o que deveria ser, não é? Embora muitas fés caminhem num sentido contrário a isso, não é? É a religião mesmo. É a gente entender que o amor nesse tempo é mais importante do que tudo isso, porque sem o amor a gente pega o conhecimento científico e usa até para o mal, não é? E como eu disse no início, vou falar do meu lugar de fala, não é? A minha fé é o que faz com que eu me ligue a Deus e caminhe sem culpa, sem medo, que eu encare os perigos dessa vida, encare até a morte, claro que com todos os cuidados, né? Com tranquilidade. É a fé que faz com que eu chegue no enterro da minha mãe, por exemplo, que aconteceu aí uns 2 anos para trás, e tenha serenidade de saber que eu vou encontrar com ela de novo. Acho isso importante a gente falar de luto nesse momento que 1.000 mortos num dia, né? Mais de 1.000 mortos num único dia. Nossa, eu fiquei mal com Se isso não é a ontem. nossa experiência pessoal com Deus, que não é objeto de estudo científico, mas é uma certeza que a gente tem, porque a gente que é de fé, a gente interage com Deus, e Deus interage conosco, nós que cremos num Deus pessoal, isso não pode ser negado, não tem como ser uma coisa aleatória, uma coincidência, se é algo recorrente na vida da gente, diário na vida da gente. Então, a presença de Deus é que faz com que a gente enfrente esse momento de dor tão louco que a gente está vivendo com esperança no coração. E eu acho que a gente tem de ter esperança e acreditar, né? Porque o acreditar faz toda a diferença. Até se você, quando você toma um remédio e você acredita nele, de que ele funciona, isso faz com que o seu corpo trabalhe para o remédio funcionar. Então, o acreditar, o pensamento positivo, mesmo para quem não é religioso, a boa energia e o bom pensamento faz com que você trabalhe mentalmente e fisiologicamente para isso. O seu corpo vai te dar essa resposta. A ciência até precisa tomar cuidado com isso quando vai fazer experimentos. A gente chama de efeito placebo, né? Tem de achar uma maneira de eliminar o efeito placebo da história, senão você pode levar o experimento para uma Justamente. conclusão errada. Ou seja, o acreditar que funciona também leva para isso. Agora, Clérison, acho que a gente tem menos de um minuto. Dá um tchauzinho. galera, muito obrigado pelo convite, tá bom? Foi uma alegria ver vocês. Depois a gente vai se falando mais aí, tá bom? Por mim tinha que ter várias horas, mas infelizmente não pode, né? E O eu tô aqui à Instagram chuta a disposição. gente. Quando vocês precisarem da gente, tanto do espaço da igreja quanto da minha pessoa, eu estou à disposição para 20 servir a segundos. escola. Tá bom? Pode falar. Então, pessoal, ó, agradeço vocês a todos que participaram. Newton, chama no chat que a gente conversa. Esse espaço de debate ele é muito importante, eu acho que a gente tem que valorizar, tentar eliminar essa disputa que não é real. E é isso, queridos. Beijo que vai desligar.